Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade, a sua misericórdia dura de geração em geração. Meus amados irmãos, estamos gratos a Deus por estarmos juntos aqui nesta noite, juntamente com esta congregação, com todos os demais irmãos que aqui se fazem presente. Que o Espírito de Deus continue sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós na noite de hoje, nós possamos estar dispostos a receber, porque Deus, Ele fala desde o momento em que nós abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. Porque às vezes nós queremos ouvir o que nos agrada, queremos ouvir o que nós queremos ouvir. E nem sempre Deus está interessado em falar aquilo que eu quero ouvir. Ele está interessado em falar aquilo que nós precisamos ouvir para que a nossa alma, a nossa vida seja edificada. Por isso que o nosso ouvido não esteja fechado para não ouvirmos aquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração. Mas vamos à palavra de Deus para aproveitarmos o nosso tempo, que não podemos nos alongar, mas sermos prudentes no nosso tempo. Já foi feita a leitura, mas queremos repetir mais uma vez nesta noite, haja vista que nem todos estavam no momento que foi feita a leitura. Então nós vamos repetir, que é a leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 32. Jeremias, capítulo 32, para a nossa reflexão nesta noite, no nome de Cristo Jesus. E o versículo começa dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Acaso haverá coisa demasiadamente difícil para mim? Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. E nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, diante de uma pergunta. Primeiro, nós vemos uma declaração do próprio Deus. Deus dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Veja que é uma expressão categórica, incisiva da parte de Deus, dizendo: eu sou. E aqui nós não vemos dúvidas. Deus aqui ele não deixa margem para dúvidas. Deus aqui ele não faz uma declaração parcial, mas ele faz uma oração contundente. Eu sou. Eu sou o Deus de toda a humanidade. E aí Jeremias, até o próprio Deus, há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Esta pergunta, meus irmãos, ela pode ter duas respostas. A primeira resposta é a resposta afirmativa. E com certeza todos nós aqui responderemos essa pergunta com uma afirmativa: não. Não há nada impossível para Deus. Porém, quando nós analisamos no profundo, nós vemos que a nossa boca, ela fala: não, não há impossível para Deus. Mas lá no nosso íntimo, há uma dúvida. Lá no nosso íntimo, há uma incerteza. Lá no nosso íntimo, paira dúvidas,
a respeito se Deus pode, se Deus não pode. Se Deus faz, se Deus não faz. Se Deus realiza, se Deus não realiza. A nossa boca, ela declara: não há nada impossível para Deus. Deus tudo pode. Deus tudo realiza, Deus tudo faz. Mas lá no nosso íntimo, nós não temos tanta certeza. Nós não temos tantas convicções. E às vezes, em alguns momentos turbulentos da nossa vida, é difícil nós olharmos para o céu e acreditar que existe um Deus que cuida de todas as coisas. E quantas vezes, meus irmãos, nós não limitamos o agir de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós não limitamos o trabalhar de Deus na nossa vida simplesmente por causa da nossa incredulidade? Pela falta de crença no Deus que nós servimos. Pela falta da confiabilidade no Deus que nós adoramos. Quantas das vezes nas nossas limitações, nós limitamos Deus a agir em nós. E aí eu me lembro, inclusive eu até falei isso essa semana, não me lembro aonde, mas eu citei essa história de um homem que chega para Jesus, ele desesperado, no momento difícil da sua vida, ele diz: Senhor, a minha filha está em casa enferma, doente, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E se o Senhor puder, se o Senhor pode, cure a minha filha, restaura a saúde da minha filha. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim, a Bíblia não diz dessa forma, mas eu conjecturo, e Jesus diz assim: eu posso fazer, eu posso realizar o milagre, mas você crê que eu posso fazer o milagre? Você acredita realmente que eu posso todas as coisas? Veja que o homem chega para Jesus e coloca em dúvida a ação de Deus, o poder de Jesus. Mas Jesus responde na mesma altura: eu posso. Você tem fé para crer que eu posso fazer o milagre? Você acredita realmente que eu vou fazer o milagre, realizar aquilo que o teu coração deseja? E mesmo, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus sobre o poder ilimitado de Deus, mesmo cantando, mesmo pregando, na hora que nós precisamos vivenciarmos esta frase, para Deus não há nada impossível, na hora que nós precisamos realmente vivermos essa frase, nós duvidamos. Na hora que nós precisamos entender e acreditar que não há nada impossível para Deus, nós temos dúvidas, nós temos incertezas, nós ficamos em cima do muro e ficamos questionando: será que Deus faz? Será que Deus realiza? Será que Deus pode me libertar? Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode restaurar? Será que Deus pode resolver esta situação? Será que Deus pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Na hora que nós pregamos, nós cantamos, nós falamos, mas na hora que nós precisamos realmente vivermos aquilo que nós estamos cantando e pregando, nós duvidamos. As incertezas tomam conta da nossa vida, e é por isso que Deus não age muitas das vezes na nossa vida. É por isso que muitas das vezes Deus não trabalha nas nossas situações. Por quê? Porque Deus não trabalha em cima da dúvida, Deus não trabalha em cima da incerteza, Deus trabalha em cima da nossa fé. Quando eu creio, quando eu acredito, nós temos a resposta de Deus em cima da minha crença, em cima da minha fé. Sabe por quê? Porque para Deus não há limite. Não há limite para Deus agir na nossa vida, não há limite para Deus agir na nossa situação. O nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado ao espaço, Ele não está limitado a nada. O nosso Deus, Ele é ilimitado, mas a nossa falta de fé impede o agir de Deus na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui diante desta palavra, para que nós saiamos daqui não tendo dúvidas do poder do nosso Deus, não tendo incerteza naquilo que Deus pode fazer. Por quê? Porque não há nada impossível, não há nada que Deus não realize na nossa vida.
pode até humanamente falando se tornar impossível. Pode até mesmo a nossa ótica humana ser difícil. Mas para o nosso Deus não há impossibilidade, para o nosso Deus não há coisas difíceis, para o nosso Deus não há nada que Ele não possa fazer. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas com as suas mãos, Ele criou todas as coisas, então isso quer dizer que Ele tem um domínio sobre tudo, Ele tem um domínio sobre a morte, Ele tem um domínio sobre o problema, Ele tem um domínio sobre tudo na nossa vida. Então para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Nós certamente, meus irmãos, em nossa natureza humana, falível, na nossa fraqueza, sem a presença de Deus, nós não poderemos nada. Nós, nas nossas ilimitações, sem a presença de Deus, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos passar por nada. Mas quando nós temos a presença do nosso Deus, sai da frente, porque nada pode parar aquele que tem a presença de Deus na sua vida. Não são os problemas, se Deus está conosco, se Deus está na nossa vida, não é a morte que vai nos parar, não é as dificuldades que vão nos parar, não são os problemas que vão nos parar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele abre caminho no meio do mar para nos fazer passar em pés enxutos e do outro lado cantarmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. É por isso que nós temos que, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que Deus, Ele existe. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é fiel para recompensar aqueles que se aproximam dEle através da fé. Que o nosso Deus, Ele é fiel para nos recompensar. Por quê? Porque a fé atrai os olhares de Deus. A fé faz com que Deus venha agir na nossa vida. E quando nós nos chegamos diante de Deus com fé, Deus se coloca de pé para agir ao nosso favor e para nos mostrar que Ele é Deus e não há outro além dEle. Não acreditamos, nós temos que acreditar nesse Deus que nós servimos. E às vezes nós não acreditamos que Deus, Ele tem poder para curar câncer. Às vezes nós não acreditamos que o nosso Deus, Ele pode curar de AIDS. Que o nosso Deus, Ele pode curar todas as enfermidades. Que o nosso Deus, Ele pode fazer coisas inacreditáveis acontecerem na nossa vida. E aí eu me lembrava, enquanto estava meditando nesta palavra, eu me lembrava de Marta. Quando Marta, inclusive eu falei isso ontem ali na sede, quando Marta manda um aviso para Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, vem depressa e cura o meu irmão Lázaro. Mas a Bíblia diz que Jesus demora por mais 2 dias aonde ele estava, e só depois de 4 dias é que ele chega na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria. E parece que eu vejo Marta aproximando-se de Jesus com aquela cara de desgostosa, com aquela cara de uma pessoa que não estava feliz com a presença de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Lázaro já estava enterrado, Lázaro já havia morrido, e parece que eu vejo Marta chegando perto de Jesus dizendo: Senhor, não precisava mais ter vindo, não precisava se incomodar de ter saído de onde estava para estar conosco aqui. O nosso irmão já está morto, o nosso irmão já está enterrado, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, não precisava se incomodar para vir até aqui agora nos ouvir, porque agora não tem mais jeito. Lázaro já está morto, já está enterrado, e pior, já está até fedendo. E quantas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós não agimos como Marta? Quantas das vezes nós não temos atitudes semelhantes às atitudes de Marta? Achamos porque está morto não tem mais jeito, achamos porque já está enterrado não tem mais solução. Mas quando Jesus chega, Jesus, Ele faz com que até morto ressuscite, porque não há nada que Ele não possa fazer. E mesmo na incredulidade de Marta, mesmo na falta de crença no coração de Marta, Jesus disse: me leve até onde o sepultaram, me leve até onde o colocaram. E parece que eu vejo Marta reluzente, não querendo levar Jesus onde estava, dizendo: não, Jesus não precisa mais ir, não tem mais jeito, já está enterrada, já está fedendo, enterrado, já não tem mais jeito, já está fedendo. Jesus disse: Marta, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Marta, fica calma, seja como Maria,
Maria, espere a melhor parte, Marta, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós esta noite? Ainda que esteja morto, vai viver. Ainda que esteja enterrado, vai viver. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que ressuscita. Deus é o Deus que coloca de pé para a glória do louvor do seu nome. Ainda que pareça que está morto, ainda que pareça que está fedendo, mas se Jesus chega, o milagre vai acontecer. Se Jesus chega, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque não há nada que o Senhor não faça acontecer na nossa vida. Então entenda que nós temos um Deus maravilhoso que tudo pode. Entenda que nós temos um Deus que pode todas as coisas fazer. Não são as nossas limitações que vai limitar Deus, não, porque Deus é ilimitado. Deus, ele não está limitado ao tempo, ao espaço. Deus não está limitado às nossas limitações, não. Deus, ele é limitado para fazer coisas grandes. Então entenda que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Entenda que o nosso Deus é um Deus bom. Basta você apenas crer, basta apenas você clamar, e Deus, ele vai atender o teu clamor. Ele vai vir na tua vida, e o milagre de Deus chegará, e o nome de Jesus será glorificado para sempre. Veja o que é que Deus diz através do profeta Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e infinitas que você não sabe. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Crer e clamarmos a Deus, porque Ele está dizendo: eu vou responder do céu, eu vou te revelar coisas grandes, eu vou te mostrar coisas grandes. Sabe por quê? Porque eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que posso fazer todas as coisas. Isaías capítulo 40, versículo 28, Deus diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele nem se cansa, Ele nem se fadiga. O nosso Deus está sempre disposto para agir na tua vida. O nosso Deus está 24 horas, até porque Deus não está limitado ao tempo, mas Ele estará todo o tempo dizendo: eu te ajudo, eu resolvo a tua situação, eu te liberto, eu te transformo, eu posso fazer o impossível, porque eu não me fadigo em te ajudar. Eu não me fadigo em te ajudar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Por isso entenda nesta noite que o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Ele não conhece impossível. Não há a palavra impossível no dicionário de Deus, no vocabulário de Deus. Não há a palavra impossível nas palavras de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não conhece as impossibilidades. E crer nas promessas de Deus, meus irmãos, é viver de milagres. Crer nas promessas de Deus é viver de milagre em milagre. Crer naquilo que Deus pode fazer é todos os dias testemunhar dos milagres. Crer que o nosso Deus está vivo e Ele pode fazer milagres é viver um milagre a cada dia, dando glórias e glórias ao nome de Jesus para sempre. É por isso que nós precisamos crer no Deus que nós servimos. É por isso que nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. E nós ficamos observando que há muitos crentes, há muitos irmãos que vivem desesperados, correndo de um lado para o outro, correndo de porta em porta, batendo de casa em casa, batendo de porta em porta, quando dentro de você há um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Eu creio no milagre da cura, mas eu oro, Deus me cura, mas quando eu chego em casa eu vou tomar remédio. Isso não é crer, isso não é fé. Se eu tenho convicção que o meu Deus, Ele cura, eu vou acreditar naquilo que Deus, Ele pode fazer na minha vida, porque Deus é Deus. Então entenda que quando o Deus do impossível chega, alguma coisa acontece. Quando o Deus do impossível chega, a morte dá lugar à vida.
Quando o Deus do impossível chega, o cansado ele é fortalecido. Quando o Deus do impossível ele chega, os feridos eles são restaurados. Quando o Deus do impossível chega, as muralhas são derrubadas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus dos céus e é Deus da terra. E quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, meus irmãos, nós permanecemos inabaláveis. Quer ver uma coisa? No livro de Jó, nós encontramos a história de Jó. Jó passou por toda aquela labuta, Jó passou por toda aquela prova, Jó passou por todo aquele sofrimento pela permissão de Deus. Em alguns momentos Jó reclamou, em alguns momentos Jó murmurou, em alguns momentos Jó não entendia o que estava acontecendo com ele, mas quando nós chegamos no livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo 2, Jó ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Sabe o que é isso? É conhecer o Deus que serve. Quando você conhece o Deus que você serve, você não tem dúvida. Quando você conhece o Deus que você serve, você não fica duvidando, murmurando, não. Você diz: Senhor, eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível acontecer na minha vida. E a Bíblia diz que quando Jó conhece a Deus, e ele chega até mesmo a declarar: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu tive um relacionamento contigo. Eu tive uma experiência contigo, os meus olhos estão te contemplando. Sabe o que é isso? É conhecer o Deus que serve, mesmo na luta, mesmo na prova, ele continua de cabeça erguida dizendo: só o Senhor é Deus. Mesmo passando por adversidades, tribulações, problemas, ele continua de pé, com a cabeça erguida dizendo: o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai abrir um milagre, a porta, o Senhor vai fazer um milagre. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus do impossível, o meu Deus é o Deus do impossível. Fique de pé para mim terminar nesta noite. Glória. Quando nós acreditamos no Deus que nós servimos, as coisas mudam. Quando nós acreditamos no Deus que nós adoramos, as coisas mudam. E aí eu me lembro que quando aqueles anjos foram na casa de Abraão e disseram: Abraão, daqui a 1 ano vocês vão ter um filho. E eles já estavam em idade avançada, não podiam mais ter filhos segundo a ciência, porque a idade já não mais permitia ter filhos. E aqueles 2 anjos chegam na casa de Abraão e dizem: Abraão, daqui a 1 ano vocês vão ter um filho, vocês vão ter um filho nos seus braços. Abraão duvida. Lá no quarto, Sara estava ouvindo, e a Bíblia diz que Sara dá uma gargalhada dizendo: parece que esses caras estão doidos, como é que pode? Eu já estou velha, já não tenho mais prazer, o meu marido já é um velho também, já está cansado, jamais, impossível que nós venhamos gerar um filho, isso é impossível. E a Bíblia diz que os anjos ouviram a risada de Sara, a gargalhada de Sara, e disseram: por que Sara está rindo? Será que ela duvida? E o anjo pergunta: será que existe alguma coisa difícil para o Senhor? Meus irmãos, a Bíblia quando fala, ela se cumpre. Quando Deus promete, cumpre. Depois de 1 ano, Sara estava com o seu filho no braço. Depois de 1 ano, Sara e Abraão estavam ninando o seu filho. Sabe por que isso? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E quando Sara pega o seu filho no colo, ela diz: agora Deus me colocou nos meus lábios um sorriso. Agora não é mais um sorriso de zombaria, mas é um sorriso de alegria, porque o Deus de milagres operou na impossibilidade humana, e é isso que Deus faz na nossa vida. E eu me lembro, meus irmãos, de uma outra história da Bíblia, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando aquele homem, aquele rei, ele faz uma estátua de ouro e diz que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Todos deveriam adorar aquela imagem de escultura, mas havia 3 jovens que não se dobraram, que não se curvaram, e quando o rei ficou sabendo que eles não tinham se curvado, mandou trazê-los à sua presença, ameaçando-os que se não se curvasse, iria jogá-los na fornalha, e disseram: Sadraque, Mesaque e Abednego, ou vocês adoram a minha imagem, ou vão ser jogados na fornalha, ou vocês adoram o meu Deus, ou vocês vão ser mortos dentro da fornalha. Sabe o que aqueles jovens
jovens 3 falaram para o rei, eles disseram: rei, eu não preciso responder a ti nada, eu não preciso te dizer nada. Por quê? Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele vai nos livrar das tuas mãos, e se Ele quiser, até mesmo da fornalha, Ele vai nos livrar. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós cremos no Deus que nós servimos, o Deus da impossibilidade, Ele vai conosco para dentro da fornalha, para nos livrar lá de dentro do fogo, para mostrar que Ele é o Deus do impossível, e que Ele pode fazer todas as coisas acontecerem. Então nesta noite entenda, não importa se te jogarem na fornalha, não importa se te jogarem na cova, mesmo lá na fornalha, o Deus do impossível, Ele vai agir na tua vida, porque Deus, Ele é Deus. Por isso nesta noite, saia daqui confiando inteiramente no Deus que você serve. Não deixe que a dúvida tome conta da tua alma, do teu coração. Ainda que pareça impossível para você, ainda que humanamente falando se torne difícil para que alguma coisa venha clarear na tua vida, mas o Deus que nós servimos, Ele pode fazer todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele pode fazer o impossível acontecer. Então não importa como esteja a tua situação nesta noite, não importa o que está afligindo o teu coração nesta noite, não importa o que está apertando a tua alma nesta noite, não importa os pensamentos que têm vindo sobre a tua cabeça dizendo que não tem mais jeito para a tua vida, que não tem mais jeito para esta situação, que não tem mais jeito para a tua família, que não tem mais jeito para o teu casamento, que não tem mais jeito para os teus filhos, que não tem mais jeito para este problema que você está enfrentando. Nessa noite nós estamos dizendo que para Deus não há nada impossível que Ele não possa fazer. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, o milagre vai chegar. Se você crê, a resposta virá. Se você crê, Deus agirá na tua vida, porque Deus, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de ontem, e Ele é Deus de eternamente, para fazer o milagre de Deus acontecer na tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E diante dessa palavra que foi trazida aos nossos corações, coloque diante de Deus nesta noite a tua dificuldade. Não importa o nível, não importa o grau, não importa o tamanho, não importa a altura, não importa a largura, não importa a dificuldade, se é fácil, se é difícil, se é médio, não importa o que seja, o Deus do impossível, Ele estará aqui nesta noite para fazer um milagre na tua vida. Não importa qual seja, de qual natureza for a tua situação, o Deus do impossível, Ele pode fazer algo de grandioso acontecer na tua vida. Aquele que faz livrar da fornalha aqueles 3 jovens, é o mesmo Deus que você serve. Aquele que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que você serve. Aquele que fez o mar abrir lá no deserto, é o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando hoje, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Deus que pode fazer algo grandioso acontecer na tua vida, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da tua palavra nós estamos nesta hora, e aqui viemos, ó Deus, para receber esta palavra no nosso coração. Por isso nós te oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que a nossa fé não seja uma fé morta, para que a nossa fé não seja uma fé sem operança, para que a nossa fé não seja uma fé fraca, que não haja, que não venha causar, que não venha trazer a tua reação para a nossa vida. Ó Deus eterno, se tem alguém aqui nesta noite, ó Pai, que está com dúvida do teu poder, que o Senhor possa trazer claridade aos seus olhos, que o Senhor possa trazer claridade à sua mente, e que eles entendam que o Senhor é o Deus de ontem, que o Senhor é o Deus de hoje, e que o Senhor é o Deus de eternamente, que o Senhor não mudou, que o teu poder continua o mesmo, e que nós precisamos, ó Deus, nos colocar diante de ti, acreditando que o milagre vai acontecer, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Amém.